Bom dia, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus amados, e a mensagem que eu quero trazer para vocês nessa manhã, nós vamos falar sobre colher na hora certa, tudo no tempo certo, perseverança, certo? Quero que os amados abram a Bíblia de vocês no livro de Tiago, capítulo 1, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Repete de novo comigo aqui. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meu irmão, pega essa chave que eu vou mandar para você agora nessa manhã. O que define a gente na provação? O que nos define na provação? Porque assim, todos nós em algum momento da nossa vida vamos ser provados, vamos ser tentados, mas o que nos define é como nós vamos passar por essa provação. Porque é que muitas vezes você vê pais de família trabalhando, o nível de maturidade que a gente alcança na vida, quando você chega ao ponto de que você sabe que é você e você e pronto. Muitas vezes você fazer o que você não gostaria de fazer, mas mesmo assim você está fazendo. Pais que precisam trabalhar para sustentar seus filhos, mães solteiras que sabem que são a única fonte de renda de sua casa. Esse é o nível maior de maturidade que você alcança, quando você chega ao ponto que você sabe que é só você e você. É como eu costumo dizer, quando nós separamos os homens dos meninos, porque os meninos, quando chega na aprovação, vão chorar e se reclamar com os pais. Os homens não, eles fazem o que tem que fazer, porque sabem que precisa fazer. Quando você chega nesse nível de maturidade, é a melhor forma em que você deve para você enfrentar as provações. Em Gálatas 6:9, ainda diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não houver desanimados. Se não desanimarmos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Vocês percebem que existe uma condição para você viver a promessa, para você ter o retorno. Existe uma charge, eu já vi ela várias vezes na internet, acredito que alguém aqui já tenha até visto alguma vez, de um minerador que ele está cavando para pegar aquela pedra preciosa. E quando ele está perto de pegar, devido a ele estar cansado, ele desiste e volta para trás. Meu irmão, muita gente às vezes não tem vivido a promessa de Deus, os propósitos, porque tem desistido quando chega na linha de chegada. Ah, Maxwell, mas eu já estou há 5 anos na igreja, 10, 20 e tem uma promessa para me ser vivida. Deus falou comigo, me fez uma promessa que eu ia viver. Meu irmão, não importa o tempo, se está demorando ou não, se Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Você percebe que Davi, ele foi ungido como rei pelo profeta Samuel, mas ele esperou de 13 a 15 anos para assumir o trono. Nós percebemos que José foi vendido como escravo por seus irmãos, para muito tempo depois ele assumiu e virar governador do Egito. Então, meu irmão, não desiste na linha de chegada. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não houver desanimado, se não desanimarmos. Para concluir o meu raciocínio, em Números 23:19 ainda diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, meu irmão, nosso nível de maturidade tem que ser esse, para a gente viver a promessa de Deus. Se Ele já prometeu, a gente sabe de quem veio a promessa. É só passar pela aprovação, suportar a aprovação. Assim como estava falando em Tiago, e no final Deus lhe dará a coroa da vida, a qual Ele tem prometido àqueles que o amam. Amém?
Amém? Espero que vocês tenham captado a mensagem. Desejo a todos um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, graças a Deus. Firmes, sede firmes na promessa de viver ao propósito. Deus abençoe.